Aqui nos Estados Unidos, tá todo mundo horrorizado com o incêndio. The creator of the universe, Zero mention. De mudança climática, elas são... Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero trazer aqui 3 vídeos para a gente estar assistindo que explicam um pouco do que está acontecendo ali na cidade de Los Angeles, mais precisamente próximo aos arredores de Hollywood. Um vídeo do pastor Lamartine Pozzella falando sobre os sinais dos fins dos tempos que aconteceriam na natureza. Um vídeo do pastor Carlos Cardoso falando sobre como os homens estão manipulando o clima e a natureza. E também um vídeo de uma comediante que apresentou um prêmio ali em Hollywood e falou sobre o apelido da cidade. O que ela citou ali é que a cidade ela tem o apelido de ser a cidade sem Deus. Eu vou colocar aqui para assistir, apenas peço a sua ajuda com seu like. Se você puder, compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas consigam ver aí o que está acontecendo no mundo e como isso tem um link, tudo isso está linkado com a Bíblia Sagrada. E se você ainda não é inscrito, fica o meu convite para se inscrever aqui no canal. Aqui você vai encontrar vídeos onde nós falamos sobre a Bíblia Sagrada e o que está acontecendo no mundo em relação à Bíblia Sagrada. Vamos ao vídeo. O pastor Lamartine Pozzella ele fez um vídeo no canal dele falando sobre o incêndio e como isso está linkado com os sinais dos fins dos tempos, né? Como a Bíblia já avisava que essas coisas iriam acontecer no clima do mundo, né? Bom, nós sabemos que Jesus falou no seu sermão profético, tanto de Mateus 24 quanto Lucas 21, que a natureza daria sinais da vinda dele. Mas não foi só Jesus quem falou isso. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23, ele diz assim: porque nós sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ele está dizendo que a criação é mais do que a natureza, são os animais, é o mundo, por exemplo, da biologia, as bactérias, os vírus, né? Geme e suporta angústias até agora. E não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que Paulo está dizendo é que o crente, né, aquele que tem a primícia do Espírito, né, que tem o próprio Espírito Santo em si mesmo, quando ele vê o que está acontecendo no mundo, o crente ele fica angustiado. Eu não sei você, gente, mas eu fico muito angustiado com as coisas que eu estou vendo. Me dá um sentimento de urgência. Estava falando com a Lília agora há pouco, né? Que eu sinto um sentimento de urgência, uma vontade de pregar, falar de Cristo a todo tempo. Esse ano eu vou correr o Brasil levando a palavra, preparando os crentes para o encontro com Jesus, falando sobre a importância de nós nos santificarmos, de nos prepararmos para a vinda de Cristo. Por quê? Porque a gente tem uma angústia dentro de nós. Nós que cremos, nós que temos as primícias, a gente também geme angustiado por conta daquilo que aconteceu no mundo. Vocês sabem que quando Adão pecou, a natureza... Irmãos, rapidamente, né? Você que é cristão, que já aceitou a Cristo, que tem levado aí uma vida em busca de chegar ao céu, você também tem sentido essa angústia, tem sentido esse peso, essa necessidade de falar às pessoas que o tempo está se terminando? Coloca aqui nos comentários se você também tem sentido essa necessidade, né? Porque o pastor Lamartine está falando ali o que ele tem sentido, mas eu acho que isso também é um sentimento que tem sido por muitas pessoas, né? Eu tenho conversado com alguns irmãos e muita gente tem sentido isso, né? O mundo está estranho, as pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Coloca aqui nos comentários se você também tem sentido isso. Sofreu com isso. A natureza foi amaldiçoada por Deus. E por conta disso, ela ficou enferma. Ela passou a produzir espinhos, abrolhos. Na natureza, uma série de coisas passaram a acontecer. Terremotos, maremotos. Tudo que tem de ruim, a natureza passou a acontecer. Só que o apóstolo Paulo diz que quando chegar perto do tempo em que nós fomos ter a redenção do nosso corpo e a chamada adoção de filhos, nós vamos gemer e a criação também. Agora, quando vai acontecer isso? A redenção do corpo, porque hoje nós já temos a redenção do espírito.
Jesus morreu na cruz para nos redimir. Mas quando vai ser a redenção do corpo? Vai ser no dia da vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja. Então o apóstolo Paulo está dizendo que quando se aproximasse o tempo da redenção do nosso corpo, a natureza, ou seja, a criação toda junta, a um só tempo, todos os elementos da natureza, né? O clima, o calor, a chuva, os terremotos, as pandemias, as pestes, não é isso? Tudo isso, num só tempo, vai gemer. Agora, quando alguém geme, geme quando tem dor, geme quando está sofrendo, ou seja, a natureza, ela está sofrendo cada vez mais com o pecado da humanidade, que está cada vez maior, está subindo, chegando, né, nas narinas de Deus de uma forma tremenda, gente. E a natureza, gemendo, ela manifesta esta dor, esta angústia da maneira que nós estamos vendo. Então, os seres humanos, os que não creem em Deus, não creem na palavra, acham que isso tudo é apelação. No entanto, os homens acham que isso tudo é enganação, que isso tudo é apelação. Tudo isso, que eles acham que isso é uma narrativa, né? Uma teoria da conspiração. Por quê? Porque é exatamente o que a Bíblia diz. Que na vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé. As pessoas iam zombaram de Noé. Noé construindo a arca demorou mais de 100 anos e as pessoas ficaram ali zombando dele. E ele pregando arrependimento, pregando para que as pessoas fossem preparadas para o dilúvio. E não aceitaram. Nos dias de Cristo é a mesma coisa. O sinal que está acontecendo, ou os sinais da natureza gemendo, são sinais bíblicos, proféticos. Nós estamos chegando, eu jamais vou marcar data para a vinda de Jesus. Muita gente me pergunta, pastor, você acha que é 10 anos, que é 20 anos? Eu não marco data, irmãos. Eu só estou mostrando sinais e mostrando o que a Bíblia está dizendo. Mas eu queria falar para vocês de alguns sinais que estão acontecendo logo no início de 2025, tá, gente? Aqui nos Estados Unidos, está todo mundo horrorizado com o incêndio que está acontecendo na Califórnia. Tá? No Brasil vocês veem um pouco, mas aqui a gente liga a televisão o tempo inteiro. Porque a coisa está feia, gente. Mais de 1.200 acres foram tomados pelo fogo. O que está acontecendo é que um vento muito seco, que vem do leste para o oeste, né, passou pelas montanhas trazendo uma fagulha de fogo e esse fogo se espalhou rapidamente. Os bombeiros não estão conseguindo debelar esse fogo e o fogo foi chegando e foi pegando fogo nas casas, gente. Casas, mansões, gente rica. Mais de 35 mil pessoas estão sob ordens de evacuação na zona de Pacific Palisades, aqui em Los Angeles. Então, estes ventos extremos estão devastando a área, gente. E o interessante é porque tem gente que se programa e sai, pega o carro e sai, mas tem gente que foi pego de surpresa, teve que fugir a pé. E o que está acontecendo como resultado disso é que shoppings, lojas estão sendo saqueadas, estão sendo invadidas, né? Pessoas estão tendo muito prejuízo, está um caos tremendo. As autoridades locais declararam um estado de emergência. O caos está instalado, e é interessante, né? Porque essa região da Califórnia, ali na região de Hollywood, é uma região que todo tipo de abominação acontece. Eu não vou citar aqui, mas vocês sabem, né, que aquela é uma região onde é o centro de toda essa política woke, né, que é uma política contra Deus, contra a vontade de Deus, né? Agora, recentemente, eu vi um vídeo, não sei se era do Globo de Ouro, em que as pessoas perguntaram lá quantos ali que estavam assistindo Criam em Deus, era 0 o número de pessoas, eles falaram, não tem ninguém aqui que acredita, e deram risada, né? Eu vi meio en passant, mas foi algo parecido com isso, não sei exatamente onde foi. Refluxo, azia e comida que volta na garganta? Veja o que essa doutora falou.
O refluxo está sendo causador de doenças. Mas nós sabemos que existem cristãos lá também, mas a gente sabe, né, que Deus está manifestando a sua indignação e o seu juízo, né? Então, temos que orar pelo povo da Califórnia, mas a gente sabe que essa manifestação da natureza é uma resposta de angústia, né? E de dor mesmo, porque o pecado, ele tem muitas consequências, não só no mundo espiritual, não só na vida dos seres humanos, mas da natureza também. Isso aconteceu com o pecado de Adão, a natureza passou a produzir espinhos, abrolhos, o homem, para produzir o fruto, teve que trabalhar com suor, antes jogava a semente e a semente frutificava. Então, este é um sinal muito grande que está tendo aqui nos Estados Unidos, e nós precisamos orar pelo povo americano e orar por todas as pessoas que estão sofrendo. O vídeo que o pastor Lamartine estava citando provavelmente é esse aqui, tá? É uma apresentadora, uma comediante. Ela estava apresentando o Globo de Ouro, que acontece ali em Los Angeles, em Hollywood, e ela vai falar quantas pessoas ali agradeceram a Deus pelo prêmio que recebeu. Dá uma olhadinha aqui, a legenda vai estar aqui embaixo, tá? So much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. Pera aí, eu vou voltar um pouquinho, porque ela fala um pouco rápido, mas você vê, ela fala que teve várias menções ali por equipes, as mães foram agradecidas, e ela fala, Deus, o criador do universo, quantas menções? 0. E é interessante que todo mundo que está atrás dela ali, que são atores, diretores, produtores, eles caem na risada, né? Eles caem na gargalhada como se fosse uma piada, assim, muito boa. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. E eu quero trazer também agora um vídeo do pastor Carlos Cardoso, que fala como o homem tem manipulado o clima também, tá? Nós sabemos que a natureza geme, mas o homem também tem ajudado nisso. Através da tecnologia, porque nós sabemos que a Bíblia fala que nos últimos tempos a tecnologia ela cresceria de uma forma extremamente grande, e o homem tem manipulado o clima. Tanto que nós vimos, tem lá o incêndio nos Estados Unidos, mas meses atrás aqui no Rio Grande do Sul quase que muitas cidades ali se acabaram em água, né? Mas tudo isso acontece porque o homem tem manipulado o clima. Inclusive no deserto, esses dias, se eu não me engano, no deserto do Saara, nevou. Nunca tinha acontecido, mas nevou lá. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês estarem assistindo também. Pastor Carlos Cardoso, esse tempo de seca no Brasil está relacionado aos planos dos homens? A seca, acredito que seja bem regional. Aqui em São Paulo, por exemplo, está chovendo até pedra. De mudança climática, elas são até, tem muito filme que fala sobre essas áreas. Por exemplo, um dos filmes é o Velozes e Furiosos 8, fala sobre o olho de Deus, eles entrando em sistema, paralisando o sistema, entrando em todo quanto é tipo de câmera. E tem vários. A questão é, os Simpsons falando sobre os astros químicos, e a gente sabe que é uma pauta, né, da agenda. E eu sempre falo, Tiago, né, se você estudar, por exemplo, sobre o agro no Brasil, o agro, eles têm aviões que eles fazem chover sobre a plantação. Sim. Aí teve São Paulo, Carnaval 2020, a Skol tirou a chuva de cima da São Paulo, capital, e mandou para Cantareira. Deu uma catástrofe lá em Santos, mas em São Paulo não choveu. Quando está muito baixa a água em São Paulo, acho que é Sadesp, que a empresa de água aí, eu não sei qual é o nome. Aqui é Sabesp. É Sadesp, né? Sabesp. Eles fazem chover. Tem várias reportagens. Então, assim, e em Dubai, eu sempre digo Dubai. Quem é que faz chover em Dubai? São os astros químicos, são química lançada no espaço, faz chover em Dubai. Só que veja o que está acontecendo. Por tanta movimentação, a gente viu que nevou no deserto do Saara. Teve inundação no deserto do Saara. Então, assim, toda manipulação humana no clima gera consequências.
E se eu tenho que raciocinar, se a escola tirou a chuva de São Paulo para o pessoal pular carnaval, se um agricultor consegue fazer chuva, se eu aumentar o volume da química no espaço, o que vai acontecer? Eu gero catástrofe. Em algum lugar vai chover, né? E isso é uma conspiração. Então, a gente sabe que existe manipulação humana em tudo, principalmente na questão do clima, porque salvar o planeta do aquecimento global. Porque Dubai, quando você olha para Dubai, é uma cidade no meio do deserto, né? sim, E eles fizeram o clima, fizeram com que a cidade pudesse acontecer ali, manipulando as questões climáticas e tantas outras coisas ali, para que a cidade dos ricos pudesse existir ali, né? E ali tem tudo, né? Eles fazem tudo para que haja chuva, para que haja tudo que eles querem ali dentro. E você vê que são os magnatas que vão para Dubai. Sim. É incrível isso, né? É incrível. Verdade. Tá aí, né, meus irmãos? Mostrei esses 3 vídeos para vocês. Pastor Lamartine falando sobre o clima e os sinais do Apocalipse. Também falando, né, sobre Los Angeles ser conhecido como uma cidade sem Deus. E mostrei aqui o vídeo da moça apresentando o prêmio para vocês. E mostrei o vídeo do pastor Carlos Cardoso que mostra como o homem tem aí mexido no clima ao seu bel prazer. E isso também é um sinal do fim dos tempos. A Bíblia diz que no fim dos tempos a tecnologia se multiplicaria. O homem correria de um lado para o outro em busca dela. Então nós temos visto aí o homem feito aquilo que dá na sua telha, mas também nós temos visto as consequências, né? No ano passado aí o Rio Grande do Sul, ele teve muitas cidades ali que se perderam debaixo da água, e nós sabemos que isso é o homem mexendo na natureza. Ali no deserto do Saara nevou, como o pastor Carlos Cardoso disse, nunca tinha acontecido. Em Dubai estão fazendo chover, é um deserto, não deveria chover, mas chove porque o homem tem feito isso. E nós temos visto tudo isso acontecendo, mas nós que aceitamos a Cristo, nós temos que ter a esperança que isso nos mostra que cada vez está mais próximo o momento da igreja encontrar com Cristo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.